Irmãos, eu vou ler aqui o que nós vamos tratar hoje e depois eu vou caminhar com alguns conceitos bem óbvios, mas é bom que a gente entenda esses conceitos aqui. Pergunta 99, a mesma pergunta. Que regras, eu prefiro usar a expressão princípios, devem ser observadas para a correta compreensão dos 10 mandamentos? Resposta: devem-se observar os seguintes princípios. Vamos ver o 3 e o 4. 3. Preste atenção. Que uma mesma coisa é exigida ou proibida de modos diferentes em mandamentos diferentes. 4. Que onde um mandamento é ordenado pecado contrário, é proibido, e onde um pecado é proibido, o mandamento contrário é ordenado. Assim, onde se anexa uma promessa, se inclui a ameaça contrária, e onde se anexa uma ameaça, se inclui a promessa contrária. Então aqui tem umas expressões que conhecemos, de qualquer forma, é bom nós enxergarmos no texto. Por exemplo, aqui fala de promessa e aqui fala de ameaça. Vamos abrir lá em Deuteronômio. Poderíamos usar o texto de Êxodo 20, mas vamos usar Deuteronômio 5. Deuteronômio 5, que é onde aqui tem os 10 mandamentos, no livro de Deuteronômio, aquele livro que foi escrito para aqueles que saíram do deserto e entraram na terra prometida. Eu vi uma expressão bem interessante certa vez: os filhos do deserto, aqueles que nasceram do deserto, à exceção, claro, de Josué e Caleb. Bom, aqui tem, versículo 7, Deuteronômio 5, 7. Preste atenção no seguinte, aqui tem aspectos positivos e aspectos negativos. Aspecto positivo é onde está indicado um dever, algo que eu tenho que fazer. Onde é que tem aspecto positivo aqui? Versículo 12, quarto mandamento. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Isso é um dever. Então, aspecto positivo, algo que eu tenho que fazer. Ok? Versículo 13, muitas vezes a gente esquece essa segunda parte. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Também é um aspecto positivo. Eu tenho que trabalhar. Ok? Versículo 16 é outra vez um aspecto positivo, um dever. Honra teu pai e a tua mãe. É um dever nosso, é um aspecto positivo. Agora, tem aspectos negativos, ok? Entendo, daqui a pouco a gente vai voltar, mas vamos lá. Aspectos negativos. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não posso fazer isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí é o aspecto negativo, não devo fazer isso, ok? Temos também promessas. Vamos ver as promessas? Então tem o aspecto positivo, ficou tranquilo, todo mundo compreendeu bem. Aspectos negativos, e eu tenho promessas. Vamos ver as promessas aqui. Versículo 10. Em relação a adorar o Senhor Deus. O que diz aqui? Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Uma promessa. Versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, olha a promessa, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Volta. Aspectos positivos, aspectos negativos, e eu tenho aqui promessas. Mas eu tenho também ameaças, consequências da não obediência ao mandamento. Vamos ver aqui.
o versículo, vou começar do 8. Não farás para ti imagem de escultura. Eu vou passar para o 9. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Há uma ameaça aí. Há uma ameaça aí. Onde mais tem? Bom, eu acho que são essas aqui. Até aqui tranquilo. Eu tenho aspectos positivos, que são deveres que eu tenho que cumprir. Eu tenho aspectos negativos, aquilo que eu não posso fazer. Eu tenho promessas pelo cumprimento do mandamento, e eu tenho ameaças se o mandamento não for cumprido. Então vamos voltar agora à nossa pergunta. Vamos lá. Para a correta compreensão dos 10 mandamentos, devem-se observar os seguintes princípios. Uma mesma coisa é exigida ou proibida de modos diferentes em mandamentos diferentes. Isso é bem interessante aqui. Preste bem atenção no seguinte. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ele dá um exemplo aqui, o Voss. Eu vou colocar aqui, ele dá um exemplo bem interessante. Alguém que presta um falso testemunho no julgamento de uma pessoa, e por conta disso, isso resulta numa pena de morte a um inocente. Então eu tenho aqui o descumprimento de 2 mandamentos. Compreenderam isso aí? O falso testemunho e a questão do não matarás. Ok? Então uma mesma coisa é exigida ou proibida de modos diferentes em mandamentos diferentes. O não adulterarás. O que o Senhor falou com relação a isso? Vale só para o ato em si ou mais do que isso? Vale inclusive o desejar somente a mulher do próximo. E aí você vai no 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então percebam que eles se contrapõem um com o outro. Ok? Então vamos lá. Me ajudem aqui. Colossenses 3:5. Vamos abrir aqui as referências bíblicas que são apresentadas pelo Catecismo Maior. Alguém lê para mim, por favor, bem alto. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Opa, avareza é idolatria. Então a idolatria é o descumprimento de quais mandamentos? Me ajudem. Vocês estão com Deuteronômio aberto aí. Quais mandamentos são desobedecidos com a avareza? O primeiro e também o segundo. Ok? Então percebam que aí começa a complicar para a gente. Por isso que muitas vezes alguns olham para a lei, para os 10 mandamentos, e eles ficam presos a atos externos, vai mais além. A avareza. Agora, o que é avareza? Alguém me ajuda aí. O que é avareza? Ganância. Agora, me deem um exemplo que pode não ser muito explícito de avareza. Alguém consegue? Aula, me ajuda. Tio Patinhas. O tio Patinhas tem o dinheiro por ter o dinheiro. Ele não usa o dinheiro. Tem alguma ideia? Vai ficar quieto? Irmãos, preste bem atenção. Se eu começo na minha vida a dar valor excessivo vamos dizer assim, a posse, ao dinheiro, o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. Na medida em que eu começo a ficar dependente e aquilo começa a tomar conta da minha vida, isso é um problemão, isso é avareza. Rafael? Finalmente, Rafael. Essa questão da avareza a gente não pode analisar somente no aspecto do dinheiro. Isso. Às vezes também tem outras coisas que a gente tem uma avareza, às vezes até um título mesmo, um acadêmico desse tipo pode ser interpretado dessa forma, né? Isso é verdade? Um título acadêmico.
Eu não sei se caberia, né? Porque a ideia talvez seja mais relacionado à questão mesmo de posse, de finanças, né? Mas isso também se aplica não somente a quem tem dinheiro, também a quem tem pouco dinheiro. Claro, exatamente. Alguém pode ter pouco dinheiro e ser avarento. Diga, Alan. O Strong explica que essa palavra é o desejo ávido de ter mais cobiça. Sempre mais, querendo sempre mais, querendo sempre mais, querendo sempre mais. E a avareza, nesse contexto bíblico, a pessoa ela deposita tudo naquilo. Ela não adora a Deus, não depende de Deus, não se humilha a Deus, tem autoconfiança, porque ela é avarenta, porque aquilo satisfaz ela. Então, por isso que é idolatria. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos o quê? Contentes. Mas muitas vezes não é assim, ok? Amós 8,5, a gente vai ver uma outra coisa interessante aqui. Amós 8,5. Preste atenção que eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem para mim. Vamos lá. Dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? Quais mandamentos eles estão desobedecendo aqui? O sábado, concordam? Ok? Vejam só, alguém pode, lembram da questão do ato externo? Não é, eles estão aqui no sábado, estão com uma certa ansiedade. O que eles querem aqui? Quando passará a festa e o sábado, quer que o sábado passe logo. O 4. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo... Esse 4 aí, esse gana, está sedento, desejar fazer aquilo com vontade, como se fosse querendo sangue, cobiçando, ávido por isso. Então, qual mandamento foi desobedecido? 4. Ele quer que o sábado passe logo, porque que chegue o dia em que ele vai enganar com a balança, em que ele vai cometer ilicitudes várias. Então você tem o 4, você tem o 8º, não furtarás, ele está enganando na balança, ok? 10º, percebam? 9º, é complicado. Se a gente for pegar os nossos atos, isso, se nós pegarmos os nossos atos do dia a dia, abre aspas, a gente vai ficar bastante surpreso com o que a gente vai perceber, ok? E eles ainda não se deleitam no sábado, né? Eles querem que passe logo, porque quer que chegue logo no dia seguinte para que eles possam fazer as coisas erradas. Vamos lá. 1 Timóteo 6,10, eu já falei até aqui, não precisa abrir não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí você remete isso a que pecado? Primeiro, que você está tomando o lugar do Senhor, o amor ao dinheiro, mas será que é só o primeiro? Me ajudem. O 10º, ok? O 10º, a cobiça, né? É bem interessante, irmãos. Eu li um artigo agora recente, alguém dizendo o seguinte: nós queremos o que não precisamos, ok? E daqui a pouco descartamos para outra coisa que também não precisamos. Fica aquela coisa meio estranha. São tempos de consumismo. Eu não estou aqui defendendo nada não, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O ter por ter, sem sentido, tá? Ok. Isaías 58:13, esse é um texto bem interessante. Isaías 58:13. Alguém lê para mim, por favor. Lê o 13 e o 14. Se desviares o pé em profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia,
Se chamareis ao sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrareis, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aqui falando do sábado, aspectos positivos que tem aqui tem promessa também. Se desviares o pé de profanar o sábado, ele está falando aqui que essa pessoa, ela está cuidando dos seus próprios interesses. O sábado, o dia do Senhor, é o dia que eu vou quietar o coração e vou buscar o Senhor. Então ele está cuidando dos próprios interesses. Agora, se ele chamar o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, se ele não seguir os seus próprios caminhos, se ele não fizer a sua própria vontade, se ele não falar palavras vãs no sábado, qual é a promessa? Versículo 14: te deleitarás no Senhor. Imagina, coisa maravilhosa, se deleitar no Senhor, ter prazer no Eterno. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que promessa fantástica. Isso se viram lá os aspectos negativos, aspectos positivos, e tem a promessa aqui, ok? Vamos lá, Mateus 15, 4 a 6, hoje vai ser rápido mesmo, Mateus 15, 4 a 6, esse texto vocês conhecem bem. Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem não disser a seu pai ou a sua mãe, seja digno de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olha o perigo aí enorme, olha o risco enorme que nós corremos. Vejam só, por conta da tradição, a questão aqui é mais ou menos o seguinte: ele deixa de suprir o pai porque ele vai usar, vamos dizer assim, os seus recursos, o seu vigor para o Senhor. Entenderam a ideia? Aí o Senhor Jesus, você deixa de honrar teu pai e tua mãe por causa da tradição. Concordam? Entenderam bem? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eventualmente nós podemos ficar tal qual os fariseus aqui. Nós não somos melhores do que eles, não. Que o Senhor Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo nos conduza, nos constranja e que possamos sair dessa. Mas eventualmente podemos ter tradições, abre aspas, que nos impedem de verdadeiramente honrarmos o pai e a mãe, cumprirmos a lei boa, santa, bendita do Senhor. Entenderam? É meio complicado isso, mas eu creio que os irmãos entendem isso. Ok? Da mesma sorte, diga Gênesis. Sim. Aqui é o seguinte, o que ele diz aqui? Que o vigor dele, a força dele, os recursos dele é oferta ao Senhor e abandona os pais. Você deixa o pai lá sem suprimento, de forma alguma. Você está descumprindo o mandamento por conta de uma tradição. Você tem que honrar teu pai e tua mãe, então você tem que suprir as necessidades do teu pai e tua mãe e não pegar todos os teus recursos, todos eles, e dizer, não, isso aqui é do Senhor, e acabou-se. Entenderam? Ok? Eu vou trazer uma coisa mais contemporânea. Uma certa vez, conversando com um homem, um senhor já idoso, e ele reclamou dos filhos, e era colega meu de profissão, uma pessoa que eu gostava demais, e ele falou, poxa, os meus filhos, depois que se tornaram evangélicos, não me dão mais atenção nenhuma. Vão para a igreja todo dia e me deixaram sozinho. Vocês estão entendendo? Honrar teu pai e tua mãe. Eles tinham que gastar tempo com o pai e com a mãe.
E eles estão o tempo todo dentro da igreja e estão pensando, não, nós estamos fazendo aquilo que é certo. E deixaram de honrar pai e mãe. Um exemplo ficou mais claro assim, né, gente? Tá ok? Da mesma sorte, pode acontecer o contrário, que ele diz aqui. Ele diz aqui, ó. Aqui o Voss dá um exemplo ao contrário, presta atenção. Qual é o exemplo que o Voss dá aqui? O pai exige o cumprimento de alguma coisa, e essa alguma coisa que ele exige o cumprimento, o obriga a descumprir o mandamento. Entenderam o contrário? Aí você vai pensar, não, vou honrar meu pai e minha mãe. Mas na hora que você obedece seu pai e sua mãe, você descumpre aquilo que Deus prescreveu nas Escrituras. Compreenderam o que eu disse? Isso acontece? Eventualmente pode acontecer sim. E aí você vai ver, não, aí é diferente. Ok? Eu coloquei duas coisas que são opostas, para vocês entenderem. Ficou claro? Ok. Bom, agora vamos para as perguntas, aí ficou fácil. O mesmo deve ser exigido em mais de um dos 10 mandamentos. Aí ele dá um exemplo aqui. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ele pegou só esse trecho. O que ele está dizendo aqui, o Voss? Que esse mandamento, ele diz respeito ao sábado, mas ele também proíbe de furtar, de roubar. Aquele que não trabalha, o que acontece? Não coma, tem que trabalhar. Então, se você deixa de trabalhar, o Voss coloca aqui, e eu concordo com ele, você está roubando. Se você não trabalha e você subsiste de maneira de outro, eu não estou falando dos filhos, os filhos são bênção, né? Tá? Deixar bem claro aqui que alguém pode, ok? Se você subsiste de outrem que não é e não trabalha quando poderia trabalhar, você tem vigor para isso, tem condições para isso, não trabalha, você está roubando. Isso se aplica para aqueles sistemas de assistência que o governo dá, tipo Bolsa Família? Eu já estou preocupado, que eu já fui vaiado por causa da Folha de São Paulo. Aí o Rafael veio com as perguntas aí. É uma boa pergunta, Rafael, é uma boa pergunta. Mas assim, depende de cada família. Se existe uma família que não tem condições de conseguir um trabalho para se sustentar, eu acho muito legal uma ajuda do Estado. Mas eu sei que acontece isso e eu conheço casos de gente que não trabalha, não quer trabalhar e quer viver desse benefício, aí ele está roubando. Vários, está roubando da gente, inclusive. Vamos lá. A segunda pergunta, eu já até respondi. O mesmo pecado pode ser proibido em mais de um dos 10 mandamentos? Sim. Entendam que o Voss aqui, ele fala, e é pertinente, eles se entrelaçam. Parece muito simples, ainda que seja simples, mas é uma coisa profunda. Eles vão se entrelaçando, entenderam o que eu estou dizendo, né? Eles vão se entrelaçando. Aí ele pergunta aqui, o Voss, por que razão os vários mandamentos se sobrepõem assim? Alguém arriscaria responder? Eu não saberia responder. Eu li aqui, eu tenho a resposta aqui, mas sei lá, alguém arriscaria? Por que razão os vários mandamentos se sobrepõem? Alguém arrisca ou posso ler o que o Voss falou aqui? Pode ler. Posso ler? Então vamos lá. Porque a vida humana é complexa e cada fato individual da nossa vida relaciona-se de alguma maneira com todos os seus demais fatos. O nosso dia a dia, as nossas ações, elas estão ligadas a muitas coisas. Elas têm muita relação com várias coisas. Consequentemente, quando observamos os fatos da nossa vida pelo ponto de vista da lei moral de Deus, compreendemos que cada aspecto da nossa vida pode estar relacionado de um modo ou de outro a vários dos 10 mandamentos. Fica tudo, lembra que a gente viu, misturado. Uma única coisa que a gente faz, a gente descumpre. Por isso, quando eu descumpro um, eu descumpro o quê? Todos.
Complicado, né? Complicado. Ok. Deixa eu ver outra pergunta. Aí ele pergunta aqui: o que ensina o catecismo sobre os aspectos positivos e os negativos? Olha lá. Vamos ler a pergunta? Olha aqui. Eu vou a quarto princípio. Onde um mandamento é ordenado, se eu ordeno o mandamento, o pecado é o contrário. Compreenderam? Se eu digo assim, que eu devo guardar o sábado, é um aspecto positivo, eu estou ordenando. Então o pecado é o contrário, é não guardar o sábado. Fechou? Aí ele diz aqui: e onde um pecado é proibido, por exemplo, não furtarás, o mandamento é o contrário. Eu tenho que andar nessa vida de modo digno, trabalhando e comendo do fruto que eu estou plantando, que eu estou arduamente labutando na minha vida. Entenderam a ideia? Então existe, cada não existe um oposto aqui. Acudir os necessitados, com certeza. Onde se anexa uma promessa, se inclui a ameaça contrária. Se eu tenho uma promessa, eu tenho uma ameaça contrária. Então, por exemplo, vamos ver lá o mandamento dos pais. O que diz aqui? Qual é a promessa? Que vai dar tudo bem na tua vida, não é? Mas se você não honrar, vai ser um caos. Entenderam? Então, onde eu tenho uma promessa, a ameaça é o contrário disso. É o que está escrito aqui na pergunta. Bom, e onde se anexa uma ameaça, se inclui uma promessa contrária. Onde é que tem ameaça aqui? Eu tenho aqui que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem o Senhor. Isso é uma ameaça. E qual é a promessa? Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os mandamentos dele. Viram a ideia? É basicamente isso a pergunta. A pergunta é bem simples. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Aí a pergunta que ele faz: o que quer dizer com aspecto negativo? Nós já sabemos a resposta. O que quer dizer com aspecto positivo? Já sabemos. Aí ele diz uma coisa interessante aqui: na forma como estão declarados os 10 mandamentos, qual desses aspectos é o mais proeminente? É o que aparece mais. Isso é fácil. É o positivo ou negativo? Negativo. Nós somos ruins que só. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Porque nós não somos gente boa, não. Que o Espírito de Deus nos conduza nesse processo de ficarmos mais parecidos com Cristo. Mas que coisa complicada, porque não faça isso, não. Ok? Aí ele faz uma outra pergunta. Essa ênfase negativa, olha a pergunta, significa que a lei moral de Deus é negativa em vez de positiva? Não, perfeito, é isso mesmo. Na realidade, ainda que dominantemente seja o não, o negativo, né? A ênfase, ela é positiva no sentido de que eu vou viver da forma correta. Eu vou trabalhar, como o pastor colocou lá, como todos, você também colocou, né? Eu vou suprir naquilo que eu posso, aqueles que têm necessidade, que estão ao meu redor, ok? Então, existe uma coisa, na realidade é tudo positivo, é como eu vou caminhar. Porque olha a sutileza da coisa, se eu pensar só no aspecto negativo, eu sou inclinado a pensar somente em atos externos. Aí a coisa complica. Se eu pensar só na parte negativa, eu vou pensar só em atos externos, não furtar. Já ouviram? Às vezes eu me deparei, muitos irmãos também já me contaram, vão pregar o evangelho para alguém, a pessoa: nunca matei, nunca roubei. Será? Ela acha que não. Ela acha que não. Mas ela olha no sentido, o negativo nos dá a impressão de que atos externos eles cumprem. Isso. E detalhe, o que o Senhor falou que era o resumo da lei dos profetas? Quem lembra?
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Positivo, é isso que você tem que fazer. E aí você cumpre a lei. Então, ele vem de cima para baixo, aí eu cumpro a lei. Ok? Vamos lá. Qual dos mandamentos... Bom, aqui a gente já viu, né? Contém ameaças e promessas. E só. Eu acho que até aqui, ok. Alguma pergunta? Bem tranquilo. A ideia da resposta aqui é com relação a se eu tenho um aspecto negativo, eu vou ter um aspecto positivo em relação a ele. Entenderam? Eu vou ler de novo a pergunta. Onde um mandamento é ordenado, é pecado o contrário. Fácil? Onde ele é proibido, onde um pecado é proibido, o mandamento contrário é ordenado. Ok? Então, por exemplo, não matarás, que na realidade a palavra não está muito bem traduzida. É meio complicado traduzir essa palavra. Tá? Aí eu me lembrei da Vanessa, do Rafael, do Mafiolete. Aí, por exemplo, no direito penal, olha lá, hoje eu estou legal. No direito penal francês, peruano, espanhol, há uma distinção entre assassinato e homicídio. Eles fazem uma distinção que me parece que no direito penal brasileiro a coisa é homicídio. Não é isso? Aí tem doloso... O tipo penal, no Código Penal, artigo 121, diz assim: matar alguém só. Pronto. É uma ação. Aí a doutrina vem dizendo: matar alguém pode ser doloso, por intenção, pode ser sem intenção de matar, mas por omissão, imprudência, perícia. Aí vai destrinchando. Mas o matar alguém é o núcleo, né? Eu tô... É o núcleo penal, matar. Então não pode matar. Direito penal. Eu tô falando isso, eu tô falando... Dentro disso que é a legítima defesa. Ok. Eu tô falando isso, irmãos, porque... Eu estou falando porque nesses casos, nesses países que eu falei, há uma distinção entre matar e assassinar. No português as coisas são muito equivalentes, mas a ideia do assassinar, eu premedito, eu planejo, eu faço, eu quero. E isso aí é o descumprimento do 17. Mas numa legítima defesa, entenderam? Eu não estou descumprindo o mandamento, o sexto mandamento. Não estou descumprindo. Então eles fazem a distinção. Eu já vi alguém até dizer, talvez numa tradução pudesse colocar, ao invés de não matarás, não assassinarás, mas no português é muito equivalente. Para a gente fechar, o aspecto negativo, ele aponta muito para o fato de que somos transgressores. Mas o aspecto positivo, ele aponta para aquilo que nós desejamos ser no controle do Espírito, conduzidos pelo Senhor, o aspecto positivo. Não fazemos, preste bem atenção, aqueles que estão em Cristo não o fazem por conta do medo da punição, mas sim para agradar o seu Senhor, porque tem prazer nessas coisas. Então, aspecto positivo, negativo, ameaças e promessas, mas para os homens de modo geral serão julgados nesse sentido, e o não para eles porque são transgressores, sim, aqueles que não são redimidos por Cristo. Então basicamente é isso, irmãos. Vamos orar então. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai, pela tua lei. Louvado seja o teu nome, Pai, pela compreensão que temos que a lei é boa, santa, justa, Pai. Que possamos ser conduzidos por Ti, Pai, nessa vida, e que possamos buscar a santificação na Tua lei, Pai. Tem misericórdia, Pai, porque somos pecadores, transgressores, e aceitamos a Tua correção, pedimos a Tua correção sobre cada um de nós, Pai, que possamos andar contigo, Pai. Nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém.